Diga seu nome completo. Ricardo Pereira da Silva. Ô Ricardo, nós estamos afirmando que com Deus qualquer afronta pode ser vencida. Você venceu afrontas? Venci muitas, pastor, mas como a gente está falando da área profissional, eu vou falar do trabalho, né? Eu entrei na empresa, acho que foi em 2008, e como todo mundo entra, não consegue desenvolver um trabalho porque não sabe, né? Então a gente vai aprendendo, e tinha duas pessoas que já estavam anos na empresa, muitos anos, e eles colocaram para treinar a gente, né? E aí eu comecei a receber treinamento, só que eu tinha dificuldade porque era muito complexo a máquina para aprender a mexer e isso. Tanto que para você operar ela, na época, você levava aí 6 meses para você conseguir ficar sozinho nela, né? E entrei, a pessoa chegou e falou assim para mim, olha, você é muito burro. Como é que é? Chegou a falar desse jeito? Falou para mim assim, você é muito burro, você nunca vai aprender a trabalhar nisso aqui. Nossa, aquilo ali para mim foi... Né, eu fiquei muito abatido com aquilo. E na época, eu pensei em desistir, na verdade. Né? Eu falei, vou arrumar outro, na verdade, né? Não vou ficar aqui, não. Mas algo tinha, né, planos. E aí eu continuei. Mas aí eu fiz uma pergunta. Eu falei, peraí, mas vocês se dizem tão bom no que vocês estão fazendo e falando, mas vocês continuam aqui no chão de fábrica ainda? Vocês poderiam estar num lugar melhor, né? Eu até questionei isso. Ele falou, mas pelo que a gente ganha, tá bom ficar aqui. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será mesmo? E aí eu fui aprendendo. E chegou depois, né? Trabalhei, e aí eu comecei a dar treinamento, enfim, até tinha esquecido dessa... Começou o quê? A dar treinamento. Mas tu não era burro? Então, é que eu vou chegar lá. E aí eu comecei, né, desenvolver, e parece que Deus abriu o entendimento de tal maneira, mesmo sem eu ter esse entendimento na época, que Deus estava fazendo isso. E eu comecei a trabalhar em todas as máquinas e comecei a desenvolver muito bem nas máquinas. E me tiraram de operar a máquina e comecei a passar a dar treinamento. E aí chegou uma máquina nova, e ninguém sabia mexer nessa máquina, era uma máquina nova. E aí colocaram quem para aprender, né? Aí eu fui aprender a máquina, a trabalhar na máquina. E essa pessoa, na época, que quando eu entrei, falou isso para mim, que foram 2, eles tiveram que cobrir enquanto eu estava de férias. E quando eu voltei para a máquina trabalhar, e eles tinham que me render também na hora do almoço. E aí quando eu cheguei do almoço, a máquina estava de ponta cabeça, não tinha produzido nada. E aí essa pessoa chegou e falou assim para mim, cara, desculpa, mas olha, eu não consigo trabalhar nessa máquina. O mesmo que falou para mim me chamou de burro, que nunca ia trabalhar, ia conseguir desenvolver o serviço. E aí, na hora que ele falou isso, veio na minha cabeça o que ele tinha falado. E aí eu poderia ter falado, tá vendo? Você é burro, você nunca vai aprender a trabalhar nessa máquina. Mas eu falei assim, não esquenta não, cara. Eu vou te ensinar como mexer nela, você não vai mais atrapalhar. O homem de Deus é bem diferente, tá vendo, gente? Eu falei desse jeito com ele porque eu o conheço, né, gente? Mas foi você mesmo que falou que o rapaz tinha te falado que você nunca ia aprender. No fim, depois, ele teve que ser ensinado por você. Teve que ser ensinado. Depois, quando eu estava em casa, que eu parei, que eu fui lembrar. Como se Deus tivesse feito. Você está vendo que vale a pena você se calar e esperar eu agir do que você sair falando? Aquela afronta foi vencida. Foi vencido. E quando ele se aposentou, que ele saiu, ele me deu um abraço e falou, cara, muito obrigado pelo que você me ensinou. Eu entrei primeiro que você, estou aqui, me aposentei, mas você desenvolveu muito mais rápido. Eu falei, que isso tudo é para a glória de Deus aí na igreja, né? E aí eu tive um entendimento que aquilo que Deus faz com a afronta, ele inverte, né? Deus transforma a maldição em bênção. Ô Ricardo, tem gente te assistindo, eu quero que você fale com aquela pessoa ali, que está trabalhando e muitas das vezes pensando em jogar tudo para o alto, porque é humilhado, é envergonhado, é chamado de burro, e essa afronta está matando essa pessoa. Qual é teu conselho? Não faça isso. É uma coisa que eu fiz e que aconteceu comigo, tá, pastor? Depois dessa afronta, o que acontece? Eu estava aqui na igreja e abri a igreja dia de terça-feira.
né, que a gente ficava aqui na igreja, abria a igreja terça-feira, e eu estava de férias, já fazia anos, né, eu já estava lá há 10 anos nessa empresa. E aí chegou um rapaz que trabalhava comigo, passou aqui na frente e bateu no vidro e me chamou. E eu tinha acabado de orar aqui, né? E chegou e mandou e trouxe uma notícia e falou assim: Ricardo, você está de férias, mas você sabe o que aconteceu na empresa? Levantaram fulano e fulano como encarregado e você não foi. E eu tinha acabado de orar aqui com Deus, né? E aí eu olhei para ele e falei assim: a minha vida, quem dirige é Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. E voltei a trabalhar. E quando eu voltei a trabalhar, eu senti como se assim, fizeram uma armadilha para mim. Porque aqueles que não quiseram que eu fosse encarregado, não falaram comigo, e eu não tinha feito nada. E eu não entendi o que estava acontecendo na época. E até falei com Deus, falei, meu Deus, por quê? E eu já fazia serviço de encarregado na época, porque quem tomava conta do turno era eu. Só não recebia para isso. E eu não entendia. E aí eu fiquei sem entender. Aí falaram para mim assim, ó, a partir de hoje você vai sair, você vai voltar para a máquina, né, que eu já tinha saído da máquina, estava dando treinamento, você vai voltar para a máquina e vai ficar na tal máquina lá. Perseguição. E eu sem entender o que eu tinha feito, eu falei, tá bom. Mas eu me ajoelhei no pé da máquina. A máquina produzindo, todo mundo trabalhando, eu parei o que eu estava fazendo, me deu um estalo, eu ajoelhei no pé da máquina e falei assim para Deus, diante do Senhor, eu falei, Pai, o Senhor é dono de tudo. Se realmente foi injustiça, o Senhor vai mostrar que o Senhor é justo. E antes de eu sair dessa empresa, o Senhor vai me honrar aqui. E eu não sei o que o Senhor vai fazer. E chorando para Deus, no pé da máquina, ajoelhado. E naquele momento, engraçado que não passou ninguém. E eu orando ali no pé da máquina, e deu tempo de eu produzir, e a máquina não parar. E eu produzi, e acabei a oração e levantei. Passou-se 2 semanas, um alemão me chamou. E é muito difícil o alemão te chamar na sala, porque primeiro passa pelos encarregados. Alemão, quando você fala, literalmente alemão da Alemanha. Alemão da Alemanha mesmo, me chamou na sala, eu falei, pronto. Falou assim, ó, na mesa, me chamou e falou assim, eu tenho um projeto para você. E eu falei assim, qual projeto? Ele falou assim, primeiro ele perguntou, o que você acha, o que você está achando da empresa, qual é o seu plano aqui na empresa? Eu olhei nos olhos dele e falei assim, o plano que eu tenho é que vocês me mandem embora. Né? Porque eu fiquei muito desapontado pelo que fizeram. Eu falei, me manda embora, já deu, já estou 10 anos aqui, para mim já deu. Aí ele falou assim, eu não vou te mandar embora. Eu tenho uma proposta para você, olha, a gente está com um projeto de você fazer isso, desenvolver isso e isso. Resumindo, né? Você vai desenvolver projeto para a empresa. Eu falei, eu não quero, eu quero que vocês me mandem embora. Aí ele olhou para mim e falou assim, Ricardo, você está nervoso? Fala o seguinte, vai para casa, daqui 1 semana você volta e a gente senta a conversar. Eu falei, tá bom. Passou 1 semana, ele me chamou e falou, e aí, me manda embora. E quando ele bateu na mesa e falou assim, eu não posso te mandar embora, eu entendi que era Deus tentando me honrar, porque eu tinha feito a oração de antes de eu sair, Deus ia me honrar lá. E aí eu entendi, eu falei, mas qual o projeto? Você vai desenvolver, você vai ter sua sala, você vai ter seu computador, você não vai mais precisar estar na máquina. Eu falei, tá bom, eu faço esse projeto em 6... Ele falou 1 ano, eu falei 6 meses. Ele falou, se você não gostar, eu te mando embora. E aí eu desenvolvi muitos projetos, ganhei muitas premiações, Deus me honrou de uma tal forma que quando eu pedi para sair, eles olharam para mim e falaram, esse alemão me chamou, ele falou, eu estou voltando para a Alemanha, mas eu estou voltando satisfeito pelo que você se tornou aqui dentro. Você cresceu muito nessa empresa. E eu falei assim, então você está voltando, para mim meu tempo aqui também chegou ao fim. E aí quando ele saiu, quando me sentaram para me mandar embora, que eu tinha pedido realmente porque eu já tinha abrido a empresa, eu falei, não dá mais para me continuar. Ele falou, bom, já que não tem como mais, você não quer ficar, porque eu não queria mais cargo de liderança, porque o que eu ganhava e o que eu fazia era mais do que os encarregados. Então, se eu virasse encarregado, eu ia trabalhar de domingo a domingo. E eu era o único funcionário que trabalhava de segunda a sexta. Então, Deus me honrou em horário, em salário, e na hora de ir embora, Deus me honrou, porque quando ele me chamou, ele falou assim, olha,
não é o que a gente queria, mas é o que você quer, então você está livre para você tocar a sua empresa. E ele falou assim, bom, eu fui 10 horas da manhã, eu fui sair da empresa 1 hora da tarde, porque todo mundo queria, né, conversar, me despedir, e geralmente eles não deixavam fazer isso. Então Deus me honrou naquele momento, depois que eu fui afrontado tanto para aprender o trabalho, e eu fui afrontado também no cargo que me negaram, mas Deus abriu um cargo, ou seja, aquilo que Deus fez com José, que abriu um cargo, o governador, Deus abriu um cargo dentro daquela empresa que não existia para mim, tanto que quando eu saí esse cargo parou. Diga o nome de quem fez tudo isso. Jesus. Está feliz com ele? Muito. Repete seu nome. Ricardo Pereira da Silva. Lindo testemunho. Obrigado, Ricardo.